Amigo corretor, que bom receber você em mais uma edição do Sincorcast. E para começar aqui a falar dos nossos convidados e do nosso tema, hoje nós vamos receber o presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Seguro, IBDS, o Ernesto Cyrulnik, para falar sobre a nova lei do seguro, conhecida como Marco Legal dos Seguros, e as mudanças que impactam no dia a dia dos corretores de seguros. E claro que o bate-papo será conduzido pelo nosso presidente Boris Baer e com a participação especial do coordenador do Comitê Jurídico da entidade, Adilson Neri. Bom, eu conto com a audiência de todos vocês. Fique ligado aí que o bate-papo vai ser muito bom. Bom dia, meus corretores, minhas corretoras, sócios e não sócios do Sincor São Paulo. Muito obrigado por estarem juntos aqui com a gente nesse Sincorcast super mega especial, porque nós já estamos agradecendo e saudando aqui a presença do meu amigo Dr. Ernesto Cyrulnik, que dispensa qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de referência. É uma sumidade aí nesse nosso mercado. Ernesto, muito obrigado por ter aceito esse convite para a gente esclarecer o possível e o impossível para os nossos amigos corretores, entender o impacto dessa mudança, o que vai acontecer e principalmente o que afeta os corretores, claro, que afeta o mercado. Mas obrigado, eu queria um bom dia teu aí para todo mundo que está nos assistindo. Muito bem, Boris, muito obrigado. É uma honra estar aqui, uma grande oportunidade de conversar com as relações públicas, né, do mercado. Os corretores são aqueles que, enfim, devem levar a mensagem do seguro para a sociedade, talvez seja o principal canal, né, com essa tarefa, e uma nova lei é algo que vai mexer bastante nas relações contratuais securitárias e, enfim, nada melhor do que ter os apóstolos do seguro, que são os corretores, para poderem divulgar a palavra da lei no mercado e aplacar aquelas sensações de terror que sempre aparecem quando a gente tem uma mudança. E essa mudança não é apenas uma perfumaria, é uma mudança um pouco mais profunda. Não é o fim do mundo. Temos que nos adaptar como a gente se adapta a tudo que vem. E também, Adilson, quero agradecer aqui a tua presença, agradecer o teu trabalho como coordenador do nosso comitê jurídico, agradecer você e a doutora Vivian por ter se esforçado na realização desse importante podcast, Sincorcast, para a gente realmente poder esclarecer. Eu queria também que você desse um bom dia aí para todo mundo. Perfeito. É bem lembrado, eu quero agradecer aos membros do comitê jurídico que auxiliaram nessa tarefa, sem eles isso não seria possível. E, de novo, agradecer ao Ernesto pela acolhida, pela acolhida do convite, né? Ele foi muito rapidamente atendeu a nossa solicitação. Ele que já deve estar com muitas discussões, com uma agenda cheia depois da lei aprovada, talvez maior do que antes dela ser aprovada, e atendeu ao nosso pedido. Muito obrigado, Ernesto. Ernesto, vamos começar do começo. Como é que surgiu a ideia desse projeto há mais de 20 anos atrás? Como é que começou essa história? E se você já quiser emendar um pouquinho, né, a demora de tudo isso para a gente chegar aos dias de hoje. Tá bom. Bom, eu acho que essa pergunta ela é muito importante, porque muita gente que vê uma nova lei, olha para essa nova lei hoje e compara com as referências que tem hoje. E uma lei, na realidade, ela é o resultado de um processo histórico. Ela existe porque algo existia antes dela e tornou-a necessária ou inspirou a necessidade de lutar por ela. Eu entro no mercado segurador em 1982, eu vou criar o departamento jurídico e ser o gerente jurídico da Companhia de Seguros Aliança da Bahia, né? Que era uma companhia bastante técnica, trabalhava com seguros de grandes riscos, tinha naquele momento a liderança do seguro de Itaipu Binacional, né? E por incrível que pareça, era o maior programa de seguros do país e ele não tinha sequer uma pólice. Então, essas experiências, essa primeira experiência já provou-me que contrato seguro não é um contrato formal, é um contrato consensual. Tanto que o maior seguro do país na época não tinha uma pólice. Essa pólice foi sendo escrita em 82, 83, enfim.
até que existia um documento típico, né, provando. Depois, olhando as práticas daquele mercado, nós percebemos algumas coisas. Primeiro, que os nossos seguros, quando tinham defeito de funcionamento, eles bastavam ter um contato, pegar uma ponte aérea, ir até o Rio de Janeiro, subir no 8º andar da Avenida Marechal Câmara 171, que não inspirava nenhuma prática ilícita, pelo menos naquele momento, como não inspira hoje novamente, mas a discussão era uma discussão direta da seguradora com o ressegurador, sempre construtiva, e as soluções acabavam acontecendo. O seguro, além disso, ele era, como todo mundo sabe, mas pouca gente viveu isto, ele era monopolizado. O IRB tinha monopólio do resseguro no Brasil. Era o único ressegurador que poderia ressegurar as seguradoras brasileiras. E o IRB tinha uma história muito interessante naquele momento. O IRB havia sido criado para ser um instrumento de apoio ao desenvolvimento econômico brasileiro, num programa desenvolvimentista que criou CSN, Uzi Minas, Vale, Embraer, BNDES, enfim, toda a grande estrutura industrial brasileira foi criada dentro desse programa com o seguro muito bem alocado como instrumento de proteção. Era tão importante aquele IRB que era a única sociedade, empresa pública, cujo presidente originalmente era nomeado pelo presidente da República e não pelo ministro de Estado. Bom, com os cometimentos que esse ressegurador monopolista tinha, que era de aceitar todos e quaisquer riscos, não existia a expressão risco declinável naquele momento. Ninguém falava isso. Verdade. Ele tinha que aceitar todo e qualquer risco. Ele tinha o poder de regular todo e qualquer sinistro. Então não havia problemas de regulação de sinistro envolvendo retrocessionários, a coisa funcionava com o IRB, e o IRB delegava às seguradoras, conforme as seguradoras desenvolviam as suas áreas e se tornavam confiáveis na visão do IRB, ele falava, olha, você pode regular o sinistro de transporte, você pode regular o teu sinistro da carteira de operacionais e assim por diante. Além disso, nós tínhamos no Brasil o maior comprador de retrocessões do planeta. O IRB era o maior cliente do mundo no mercado internacional. Ele, quando chegava lá, ele era naturalmente muito respeitado e acolhido. Além disso, ele tinha no Brasil o poder normativo, ele expedia as chamadas normas gerais de resseguro e retrocessão, que faziam o desenho de todos os produtos que vinham abaixo daquilo. Então, era um modelo que funcionava com muito poder, com muita concentração, mas que funcionava muito bem e que produzia para o Brasil não apenas textos muito diferentes dos textos que haviam na América Latina em geral, muito diferentes, muito melhores, né? Coberturas muito melhores do que a experiência latino-americana em geral, como também práticas de regulação de sinistro e interpretações muito acordes com o nosso ambiente, né? Porque eram feitas aqui e eram, enfim, muito bem cuidadas. Em 85, vem a rodada do Uruguai, GATT, o Brasil promete quebrar o monopólio do resseguro, que, repito, era naquele momento um monopólio que estava trazendo resultados para o mercado, nunca havia trazido prejuízos, o IRB sempre esteve no azul, como a gente diz, nunca esteve no vermelho, né? Mas a política, naquele momento, a política econômica era essa, vamos então quebrar o monopólio. Naquele momento, o que a gente observava era o seguinte, e essa quebra do monopólio, que vai começar lá com a promessa de 85, só vai acontecer em 2007, com a lei complementar 126 desse ano, como regulada no ano de 2008 apenas, né, com o surgimento também da primeira concorrente do IRB em 2008, que foi a Munich Re. Nesse longo período, né,
essa estrutura que o Brasil tinha aqui vinha funcionando bem, né? Trazendo bons resultados, boas compreensões de cobertura, mudou. Mudou radicalmente. Mudou por quê? Primeiro, começa a haver um paulatino esvaziamento do IB. Plano de demissão voluntária, os principais quadros do IB, que eram altamente qualificados, indo para a iniciativa privada ou antecipando as suas aposentadorias, porque vai acabar tudo aquilo. O mercado internacional começa a entrar desorganizadamente nas operações brasileiras, e começam a surgir os primeiros textos de abertura no mercado. E esses textos começam com uma resolução, depois uma lei ordinária, até que, enfim, veio a lei complementar, que era requerida desde o início, e talvez até só no início. No momento que foi produzida, já podia ser de outra ordem ali, eu entendo. Mas o fato é que, quando você olhava esses textos, que foram praticamente iguais do princípio ao fim, né, da minuta de resolução à lei complementar 126, nós tínhamos uma identidade de texto muito grande, se notava que não havia absolutamente nenhuma preocupação com o que aconteceria nas relações contratuais securitárias. Porque quando você está num regime que, olha, subscrição de risco, tem para todo mundo, qualquer tipo de risco. O IB é obrigado a aceitar o resseguro, logo as seguradoras ficam confortáveis para ter os seus produtos e disponibilizá-los. Em segundo lugar, você tinha as regulações de sinistro alocadas aqui, com compreensões locais, já com uma história. Tínhamos já grandes reguladoras de sinistro, eu me lembro, só para mencionar uma delas, a Recim, que era do Carlos Henrique Pinto, né, que depois foi para a Crawford, hoje tem lá a Unic. Era uma grande reguladora. Tinha corretores que tinham serviços de regulação de sinistro acoplados e que ajudavam bastante nas regulações. Enfim, nós tínhamos uma história, um modo de ser de 60 anos de mercado funcionando, né? E, de repente, a abertura vai ser só a quebra do monopólio. Desaparece a competência normativa do IB, desaparece a regulação do sinistro do IB, desaparece as normas gerais de resseguro e retrocessão, que até então formavam os nossos conteúdos contratuais, e isso precisava ser acompanhado de alguma cautela para proteger os segurados e as seguradoras também, né, no exercício das suas atividades contratuais. E, então, nós olhamos para o que vinha de direito novo. O Código Civil tinha um projeto que estava tramitando, já naquele momento, como tramitou nos últimos 3, 4 anos o projeto de lei de contrato seguro, do qual nós tratamos aqui, ou seja, voltou a reanimar, mas olhávamos o texto e falávamos, bom, esse texto, com exceção do primeiro artigo do capítulo 15, que era o artigo que definia o contrato de seguro, 757, e que trazia uma indicação da teoria do interesse, tá? O restante era antiquado, era mais antiquado que o próprio Código de 1916. E muito mais antiquado do que as operações de seguro no Brasil. Eu me recordo a questão por exemplo, da cláusula de rateio, né? Cláusula de rateio causa para o segurado uma surpresa muito grande, é uma dor de cabeça para todo mundo, e durante muitas décadas, 3 décadas, o mercado segurador ficou brigando para tentar fazer valer a cláusula de rateio no Supremo Tribunal Federal. E lá ela foi sistematicamente considerada uma cláusula nula, porque ela causava uma surpresa muito grande e as pessoas, enfim, não tinham aquela racionalidade econômica para compreender e para acreditar e para se convencer de que realmente era necessário aquele tipo de procedimento matemático, né, que frustrava a expectativa de todo mundo, né? Naquele momento em que já estão os tribunais dizendo que é nulo, o que fez o mercado? Em muitos produtos, na grande maioria dos produtos, ele colocou de lado o rateio. E falou, bom, o rateio é muito importante para mim nos grandes seguros industriais, tal, então eu vou manter o rateio aqui. Mas muitos multirriscos não tinham rateio, mas o mercado tinha dado um pulo. E o código estava trazendo o quê? O rateio
né, na lata. Né? Tem, né, o rateio vem como regra básica de novo. Então você fala, puxa vida, nós vamos dar um passo atrás ao estágio de desenvolvimento dos nossos produtos e vamos dar um passo atrás no sentido de não ter mais um regramento e nenhuma instituição protetiva, né, dos segurados na operação contratual propriamente dita. Uma coisa é a autoridade de controle, de supervisão, e outra coisa é quem está na operação. Né? E nós sabemos que seguradoras, elas oferecem aquilo que os seus guidelines de resseguro permitem oferecer. Bom, diante disso, e vendo também o que estava começando a acontecer, mesmo na Europa, com a ideia de direito comunitário, os estados nacionais europeus estavam ou reeditando as suas leis de contrato de seguro, ou outorgando novas leis, ou as suas primeiras leis de contrato de seguro, leis especiais nacionais de contrato de seguro. E por que não o Brasil, que tinha toda essa história diferente, né, dos demais países? Então, naquele momento, nós entendemos que era necessário criar um movimento livre, um movimento desvinculado dos interesses empresariais do setor segurador e tentar um trabalho de elaboração de um anteprojeto de lei de contrato de seguro para tentar correr com isso daqui, para quando viesse a abertura a gente já ter um sistema de proteção contratual novo, pronto, e levando em conta as conquistas de conteúdos e de práticas que o Brasil tinha até então. Né? Eu não estou querendo dizer com isso que há uma piora sistemática quando há abertura. Não é isso, mas é que sim, houve uma desorganização do sistema. Né? E essa desorganização do sistema leva a problemas que são problemas que só a partir de uma nova leitura, de uma quebra de paradigmas que você consegue, enfim, vencer e adiantar. Foi por isso que nasceu, foi apresentado em 2004. No início, houve um grande apoio das seguradoras, inclusive, os congressos que o BDS fazia eram super prestigiados pelas seguradoras, até que chegou um determinado momento que começaram a ser percebidos pontos de conflito, né? E esses pontos de conflito foram sendo, eu diria que até estigmatizados, né? Eu acho que houve uma perda de diálogo muito grande, né? Chegava um momento em que ninguém... dias atrás até tive um evento e o organizador desse evento ele falou, eu reconheço que eu ia nas reuniões do BDS para tratar do projeto de lei clandestinamente e pedia para não ser denunciado na minha companhia, porque eu não podia. Então começou a ter esse tipo de coisa, né? Começou a haver um antagonismo, eu acho que, enfim, não institucional, mas um antagonismo com determinados nichos de interesse, e isso levou a um distanciamento das empresas, das seguradoras, dos resseguradores e dos próprios advogados no meio com relação ao projeto, e o projeto se transformou num problema, numa ameaça, ou enfim, em algo que mais representaria lesões possíveis do que soluções necessárias. E, em função disso, houve conflito com corretores e com seguradoras. Nós caminhamos até 2016 com esses conflitos sendo trabalhados no Congresso Nacional, e com uma grande discussão. Juristas estrangeiros vieram prestar depoimentos no Congresso Nacional, houve diversas audiências públicas. Eu não tenho dúvida, e nós pesquisamos, além de ouvirmos falar, pesquisamos mesmo, foi o projeto de lei mais discutido na história do Congresso Nacional nos últimos 20 anos. Né? E o projeto nunca sucumbiu, ele sempre avançou, ele avançava com dificuldade, com morosidade, tinha que desarquivar, desarquivava, mas ele sempre avançou. Quando ele foi objeto de apreciação, ele sempre teve pareceres favoráveis, ele nunca teve um substitutivo contrário ao seu texto essencial.
em nenhuma comissão ele não foi aprovado por unanimidade nenhuma, né? Até que cria-se uma comissão especial. Em 2016, a FENACOR e a CNSEG, então presidida pelo Rossi, a CNSEG, nos procuram e falam, olha, nós estamos cansados da briga, né? Precisa ter um acordo, né? Nesse momento, a gente tinha uma participação já representativa de Brasilcom, de IDEC, a CNI, a Fiesp, enfim, entidades de empresários e entidades de consumidores que estavam, enfim, ao lado do IBDS, ainda que não protagonizando o projeto, dando apoio suficiente para que ele não morresse. Houve um acordo em 2016, foram feitas concessões, né, no projeto. Eu acho que até no geral ele melhorou, né? Mas haviam capítulos mais preocupantes. Os seguradores e os corretores se preocupavam muito com os seguros obrigatórios, porque tinha todo o interesse do DPVAT. Então, o capítulo dos seguros obrigatórios emagreceu bastante, né? E é uma pena, eu acho, hoje, porque eu acho que hoje nós teríamos o DPVAT funcionando se aquelas regras de 2004 tivessem sido implantadas naquele momento. Mas o fato é que houve uma série de negociações com a CNSEG e com a FENACOR, e o projeto não perdeu a sua feição e gerou aprovação na Câmara, né? Na época foi o deputado Lucas Vigílio quem presidia a comissão especial do projeto de lei 3.555 de 2004, né? Que era o número original dele. Então surge aí o projeto de lei da Câmara 219 de 2017, né? Foi no finalzinho de 16 e 17, ele vai para o Senado. No Senado, ele dá uma estacionada, porque houve problemas de saúde, inclusive do primeiro relator. Ele é redistribuído, vai para o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco mal recebe. Eu pedi uma audiência com ele, e quando eu vou para a audiência, ele marcou para daí 2 meses, qualquer coisa assim. Quando eu vou para a audiência, já tinha um relatório extremamente favorável. Falei, pronto, agora a coisa anda, agora vai. Né? E nisto tem início o governo Bolsonaro, né? A área econômica do governo Bolsonaro tinha uma agenda normativa de regulação infralegal, né? Não queria uma lei de contrato de seguro que ia atrapalhar todo o seu programa normativo na área de seguros. A vontade do governo foi enfaticamente declarada para o Rodrigo Pacheco. Ele nos chamou e falou, olha, se a gente colocar agora em pauta, nós vamos perder, porque o governo tem um apoio no Senado muito grande, muito forte nesse momento. E a área econômica, enfim, veio o ministro, a superintendente, presidente do grupo tal, presidente do grupo tal, todo mundo junto aqui para dizer que não é para seguir com o projeto. Né? Então o projeto falou, vamos para a gaveta, porque ao invés... O pior é ser rejeitado. Ele precisa, então, ser guardado mais um pouco. E o projeto termina o governo. O próprio Rodrigo Pacheco, acho que um dos primeiros atos dele foi o de pedir o desarquivamento do projeto, né? E aí começa toda essa história, surge gente querendo fazer uma modificação no Código Civil. Então, na comissão de revisão do Código Civil que foi criada depois, houve um movimento de tentar, eu diria, esvaziar esse projeto de lei de contrato de seguro especial, mas o fato é que ele, enfim, sobreviveu. O governo deu um apoio substancial. O ministro Fernando Haddad, talvez eu nunca tenha discutido sequer com o autor do projeto tanto sobre as regras quanto com o ministro da Economia, porque ele quis entender de verdade esse projeto, né? Então, e se tornou o principal, o capitão do time e aí sim o projeto, enfim, ganhou força no governo, né? A área econômica é sempre decisiva. E
resulta na Chegamos na aprovação. até os dias de hoje. Ernesto, desculpa aí o tempo tomado. Primeiro, obrigado pela palestra, pela aula, mas daqui a pouco, e nós estamos com uma audiência espetacular, parabéns, seu nome realmente atraiu bastante gente, estamos com mais de 240 pessoas aqui acompanhando, e daqui a pouco as perguntas vão chegar e eu preciso administrar o nosso tempo aqui. Mas eu queria e vai pensando na tua pergunta que é a próxima, eu quero saber qual é o impacto direto para o corretor de seguros, o que muda de obrigação, de cuidado, o que você resumiria objetivamente, o que nós temos que se preocupar, claro, quando tudo isso estiver no ponto? Muda muito para melhor para o corretor. Por quê? Hoje, eu tenho 42 anos de advocacia dedicada intensamente a seguro. E eu tenho muita dificuldade, às vezes, de conhecer o conteúdo de um contrato de seguro. E essa mesma dificuldade que um advogado com décadas de experiência tem, certamente os corretores de seguro têm. Muita. Tá? Então, eu falo, o que eu estou vendendo? Como é que eu vou compreender isso? Tem uma coisa aqui, tem seguro que é chamado de all risks, né, contra todos os riscos, e ao mesmo tempo ele é tipicamente um seguro de riscos nomeados, e a gente fica com essas dificuldades. O que diz o projeto em relação a isso, por exemplo? Ele diz o seguinte, olha, quando você contrata um seguro de um determinado tipo, ele vai ter que cobrir todos os riscos desse tipo. Então, em princípio, quando você olha um seguro, você fala, garante tudo. O que ele não vai garantir? Não vai garantir os interesses e os riscos, né? E o projeto tenta fazer essa distinção, porque as pessoas confundem muito o que é um interesse e o que é um risco. Quando você pega uma cláusula de exclusão de risco, na realidade tem exclusão de interesse. Quando você pega cláusulas adicionais de cobertura, tem exclusão de parte da cobertura básica numa cláusula adicional de cobertura pela qual você está pagando mais prêmio, enfim. E essa salada toda vai desaparecer, está tudo coberto. O que só não está coberto é aquilo que for especificamente excluído. Fica fácil para o corretor conhecer o que ele está levando para o cliente, fica fácil para o cliente saber o que ele recebeu do corretor. Né? É só fazer uma leitura. Né? E eu tenho certeza que as seguradoras vão ter conhecimento e sabedoria suficiente para conseguirem cumprir esse papel, tá? Porque a técnica ficou meio deixada de lado durante décadas, né? E ela precisa ser agora resgatada, ou seja, vamos entender o que a gente está fazendo aqui, vamos escrever da melhor forma possível, da forma mais clara possível, seguindo esses padrões que a lei determina, e certamente nenhuma norma infralegal vai poder violar isso, né? Então, isso é um problema. O outro problema que resolve para o corretor, por exemplo, é a formação do contrato, declarações. Que declarações tem que fazer hoje um segurado? Ele tem que declarar tudo aquilo que ele possa imaginar que possa ser importante para uma seguradora conseguir fazer o seu juízo de admissibilidade do risco, o seu juízo de subscrição e aceitar a proposta. Legal. Isso é impossível. Isso é impossível. Como é que alguém pode declarar tudo que possa ser relevante para outrem? Eu tenho um netinho que me pediu para contar coisas importantes da minha vida e eu fiquei pensando como é que eu vou, o que será que é importante na minha vida que é importante para o meu neto? Para eu contar. E eu acabei não escrevendo página, linha nenhuma praticamente até agora. Essas missões totalitárias, né, tudo tem que ser declarado, elas são impassíveis de serem cumpridas. E os segurados têm dificuldade, e os corretores que estão no meio, são a bucha de canhão da relação, da formação do contrato de seguro, eles também estão em papos de aranha ali. Então, o que diz o projeto? Diz o seguinte, o segurador tem que fazer um questionário fechado. O que é importante para eu saber com relação ao risco e ao interesse deste segurado para poder acolher este segurado na minha carteira de seguro tal. Isso precisa de um trabalho, não é algo que você fala, olha, toma aí e declara tudo que você sabe. Não, eu preciso dizer a ele o que eu quero saber. Eu digo a ele o que eu quero saber, é claro, ele tem o dever de dizer tudo que ele sabe ou deveria saber sobre aquilo que eu perguntei, porque aquilo é relevante, né? Mas não sobre, enfim, o resto da história do universo inteiro. Então, o regime de declarações fica mais fácil agora, e as consequências posteriores, quando tem um sinistro,
elas ficam protegidas. Já não pode mais a seguradora dizer, olha, isso daqui você não me disse, se ela não perguntou, né? E por isso houve agravamento do risco, uma modificação pejorativa e não vai ter pagamento de indenização. Fica mais difícil isso, então as coisas ficam mais claras, o diálogo da formação do contrato, da execução do contrato de seguro vão ficar muito mais fácil para evitar conflito. Depois, prêmio. Até hoje, mesmo com todo o desenvolvimento de jurisprudência, de súmula, ainda tem discussões em juízo sobre prêmio. Né? Não pagou, suspendeu a cobertura, não suspendeu a cobertura. Hoje tem regra clara na lei, a lei é clara. Fala, olha, funciona assim. Né? Se você não pagar uma prestação, você vai ter que ser notificado. Como foi outrora, eu diria lá nos anos 80, a gente tinha isso, as seguradoras não queriam se livrar dos seguros, elas queriam receber os prêmios daqueles segurados que, por 1000 razões, talvez não tivessem pago. Então, elas iam atrás de receber. Verdade. Então, de novo, a lei, ela resolve esse problema. Não vão ter N ações judiciais e N segurados insatisfeitos porque houve um problema no atraso do pagamento de uma prestação do seu seguro. Interpretação. O contrato de seguro, tem gente que diz que contrato de seguro é paritário. Contrato de seguro nunca é paritário. Nem o grande risco, nem o pequeno. O segurador, aliás, precisa, e é saudável que seja assim, de uma uniformidade de texto para garantir e saber o que ele está garantindo. E os seguradores exigem isso ainda com mais rigor, né, dos seus seguradores, senão a operação fica uma algazarra. Né? Então, esses são textos produzidos pelo mercado. E o mercado tem, eu diria que, uma certa negligência contumaz com os seus textos. Né? Eu já escrevo assim, aí pega, alguém faz uma modificação, tudo feito meio de última hora, tudo feito meio no improviso. Então, às vezes você vê diversas cláusulas numa mesma seguradora, tratando do mesmo assunto com redações diferentes. Né? O que vai acontecer agora? Tem uma regra de interpretação que fala, olha, o contrato de seguro é um contrato por adesão, interpreta-se contra aquele que escreve o contrato, que é o segurador, então tem que haver uma clareza, né, ainda mais enfática do que aquela que hoje, digamos, o sistema jurídico impõe. Então, depois regulação de sinistro. Regulação de sinistro, que era uma coisa que sempre o corretor conseguia acompanhar, nos últimos anos não acompanha mais. Seja um seguro de médio porte, seja um seguro de grandes riscos, não acompanha mais. Sabe que tem reuniões, as reuniões são sigilosas, enfim, está todo mundo fora. O corretor está fora da relação, o segurado está fora da relação, e a relação que está acontecendo ali é o quê? É alguém, que é o seu segurador, dizendo se ele te deve ou não e quanto. Ou seja, é do mais relevante interesse do segurado e do corretor saber isso. O projeto traz, enfim, o dever de transparência. Esse trabalho passa a ser um trabalho reconhecidamente de interesse dos corretores e dos segurados, né? De tal forma que não podem mais ser considerados segredos industriais, como por desconhecimento, eu diria, por total ignorância de como funciona o mercado e de como o mercado pôde funcionar ao longo de décadas, não como ele funcionou num pequeno espaço de tempo. O Superior Tribunal de Justiça teve uma decisão em 2021 dizendo que a regulação de sinistro ela é sigilosa, a seguradora não tem o dever de exibi-la para o segurado, porque isso daí violaria direitos, segredos concorrenciais dela, seguradora, e do regulador de sinistro. Isso é um absurdo, o Brasil nunca foi assim, nós nunca tivemos isso na realidade. Talvez algumas práticas recentes tenham se mostrado dessa forma. Os ministros que não vivem esse mundo do seguro viram apenas um pedaço da história e daí tiraram uma ilação tão danosa para a transparência, para a comunicação entre segurados, seguradores, corretores, com essa. Depois, seguro de vida. Seguro de vida, eu sempre contratei muito seguro de vida. Sempre. Eu achava que era uma forma, olha,
nasceu uma neta, mais um seguro de vida, ela quer beneficiar, nasceu outra, nasceu um neto e assim por diante. Chegou um determinado momento que a minha experiência como advogado e o seguro de vida lá no escritório, a gente não faz ele com remuneração, a gente faz ele pro bono sempre. Tá? Enfim, estabelecendo a regra. Pessoa física não precisa do seguro, claro. Não dá para, além de ter o sinistro, ter que lidar com o advogado e gastar com o advogado. Né? Aí nós, em geral, começamos a ver situações até de pessoa embriagada que cai e que a embriaguez é considerada agravamento de risco e é negada a indenização do seguro de vida. Bom, descendente de ucraniano que eu sou, se uma coisa dessa é altamente assustadora. E eu acho que a sociedade brasileira não pode conviver com um seguro de vida tão arriscado. Né? E há países em que não há, que adotaram a regra segundo a qual não há agravamento de risco em seguro de vida. E por que o Brasil não faz isso e dá mais segurança para os seus segurados? Hoje tem. Hoje a lei diz que, olha, se tiver alguma possibilidade de haver algo de relevante num seguro de vida que possa gerar uma negativa de pagamento, né, enfim, isto daqui não vai gerar negativa de pagamento, vai gerar eventual crédito da seguradora a cobrar uma diferença de prêmio que pudesse existir devido ao tipo de risco que... Mas acaba isso, eu acho absurdo. Hoje você pode no Brasil fazer esporte perigoso, usar meio de transporte perigoso, fazer tudo que é, enfim, mais perigoso, mas você não pode mudar do trabalho menos perigoso para o trabalho mais perigoso, porque isto gera recusa de pagamento de indenização. É verdade. Tá? Então, isso acaba. Eu acho que grande parte das polêmicas que lotam os tribunais, que descontentam os consumidores e que geram pepino na vida dos corretores de seguro, estão resolvidas com o projeto. É só agora haver um cuidado especial, porque uma lei é como uma criança. Ela nasce, ela vai andar, mas ela precisa de ajuda para poder andar, para não adquirir comportamentos que sejam nocivos para si própria. Né? Então, o direito que vai acontecer a partir da lei vai acontecer a partir de agora. É por isso que eu acho muito importante, especialmente o corretor, conhecer a lei de contrato de seguro nova. Ela é diferente, ela traz um outro regime. Esse regime é mais fácil de lidar para segurados e beneficiários. Outra questão, o artigo 1º. Tem gente reclamando, o artigo 1º da lei fala que o contrato de seguro garante o legítimo interesse dos segurados ou beneficiários. É muito comum existirem conflitos entre seguradores e segurados, porque a seguradora, alguém lá da seguradora entende, olha, mas não houve aviso de sinistro pelo segurado, quem fez foi o beneficiário, não vale. Coisa desse tipo, ou de não conseguir ver o interesse tem certos beneficiários que são segurados na realidade, porque o interesse que está se garantindo é o interesse dele, e isso é o que define a relação securitária. O titular do legítimo interesse garantido pelo contrato de seguro é o segurado, pode ser chamado de beneficiário, do que quer que seja, mas para evitar esse tipo de conflito que surge bastante, né, a própria lei, na sua definição, fala legítimo interesse do segurado ou do beneficiário. Enfim, eu acho que ela veio resolver muitos problemas e orientar soluções que vão permitir a gente viver um mercado muito mais saudável, em que a segurança vai ser muito mais sentida na prática, especialmente no momento do sinistro. Legal. E eu acho que o recado principal, e mais uma vez obrigado aí pelas explicações, é que nós, corretores, vamos ter que estudar bastante, o Sincor vai estar presente, vamos fazer outros eventos para trazer realmente discussões, porque realmente vai mexer com o nosso futuro e principalmente nessa relação que era às vezes duvidosa, né, Adilson? Nós já tivemos em lados opostos também, vamos ter mais clareza nas coisas. Mas, Adilson, eu queria... Claro que fica difícil te pedir para complementar os comentários do nosso palestrante, mas eu queria saber a tua opinião do que você já viu até agora
Se estamos na mesma direção do que o doutor Ernesto está colocando aqui para a gente. Veja bem, eu estou nesse mercado desde 1975. E há vantagens e desvantagens de ser testemunho ocular da história. Você estava contando aí as questões do IRB. E há muitas vantagens em ser testemunho ocular da história, inclusive saber da origem da expressão, né, lá no antigo Repórter ESSO. Mas ao longo de todo esse tempo, eu só vi um momento em que o mercado seguro foi tão afetado, quase que um clima apocalíptico, como o de agora, que foi quando entrou em vigor a Lei de Defesa do Consumidor, em 1990, em que se dizia, entre os técnicos de seguro, eu sempre fui um técnico de seguro, de que o mercado iria acabar, né? Não seria mais possível, os seguros ficariam muito caros, ninguém mais contrataria esses seguros no país. E, no entanto, não foi nada disso que aconteceu, pelo contrário, houve, você falou dos questionários de risco, eu me lembro da evolução do questionário de risco em automóvel, que no começo, eu trabalhava numa seguradora especializada nisso, e que no começo era algo absurdo, não se entendia, 50 questões, se você errasse, estava errado, estava sujeito à recusa de um sinistro. Mas ao longo do tempo, esse documento específico no mercado inteiro ficou didático. Algumas seguradoras têm 4, 5 questões que são importantes, estão muito bem redigidas, com algumas exceções, mas, puxa, ninguém tem dúvida. Olha, morava alguém com menos de, sei lá, que idade, não tem cobertura. Você pode até discutir se isso é correto ou não, mas está claro, está lá, está definido. Agora, eu acho que, a partir daí, para a concepção de que em todos os outros ramos haverá isto, me pareceu utópico. Não que não seja necessário, né? Realmente, você pega um questionário de seguro de D&O, tem 5 páginas, todas traduzidas, mal traduzidas do inglês, com informações que você não usa, que você não sabe exatamente como responder desde o começo, né? Porque o segurado no D&O são os administradores da empresa, mas não são eles que respondem o questionário, é alguém lá que o faz. Eu acho utópico achar que a gente chegará nesse estágio de evolução. Mas algo que me chama a atenção, Ernesto, é o seguinte, a lei foi discutida por 20 anos, talvez nenhuma outra lei no nosso país tenha sido objeto de tantas discussões. Houve um acordo muito importante entre a CEMSEG e a FENACOR para que o projeto fosse aprovado. Houve melhorias, como você disse, e a lei foi aprovada. E aí o que me chama a atenção, muitos ainda agem como se ela estivesse sendo discutida, como se ainda fosse um projeto. E não é isso. Já não é, né? Não é mais. Em dezembro, a lei estará em pleno vigor. Aliás, já vi casos em que no judiciário já se chama a atenção para a modificação que vem da nova lei, ou seja, os juízes já levam em conta os artigos da lei para julgarem as suas situações. E eu vejo uma certa divisão entre os advogados especializados na área de seguros. Alguns defensores muito fortes, muito poderosos da lei, ou seja, ela realmente é uma grande modificação. Outros mais céticos, alguns até chegando a apostar que, puxa, agora ficou maravilhoso para os advogados, porque haverá tantas discussões que os advogados especializados na área de seguros estarão em melhor situação. Aí te pergunto, agora a pergunta não é nem técnica, é mais de sentimento, de onde vem toda essa oposição, essa discordância, esse regime que eu posso dizer, essa sensação de apocalipse em relação à legislação? Acho que é até meio normal quando tem uma mudança grande, mas quero ouvir o Ernesto. Eu acho que é normal e houve um arrivismo muito grande. Pra vocês terem uma ideia, essa lei ela foi discutida. Aquele dia que o Lula teve a dor de cabeça e teve que vir para São Paulo, ele estava discutindo a 15.040 de 2024, se haveria ou não haveria sanções. Né? E era um momento disputado, tinha diversos ministros de Estado aí. Então, há interesses, né? A gente viu no Senado
na última corrida, alguns resseguradores muito enfesados com a lei, né? E essa foi dos momentos talvez de maior embate, né, da lei, foi as questões atinentes a resseguro. Agora acontece o seguinte, eu acho, durante toda a tramitação, 20 anos, muita gente ficou intocada. Não é intocada porque não foi tocada, ficou na toca. Tá? É intocada. Intocada, e de repente, agora é a hora, porque ainda existem personagens que acreditam que é possível jogar braço de ferro com a lei. Não construí-la em doutrina e melhorar a sua compreensão, mas jogar braço de ferro. Ainda existe essa sensação. E eu acho que é um momento em que alguns ganham empatia de clientes, criticando a lei. Com toda sinceridade, eu acho que esse tipo de comportamento é uma grande irresponsabilidade. Tá? Eu concordo que há muita utopia em uma lei, numa nova lei. Claro que sim. Tá? Agora, por exemplo, aqueles questionários que as seguradoras passaram a fazer, agora eles têm uma coisa diferente. Aquele Código de Defesa do Consumidor mandava fazer os questionários com clareza. A questão era a clareza. Agora, são as consequências. Então a lei fala, não vai dizer que teve agravamento relevante de risco se você não perguntou sobre esse assunto. A menos que seja um assunto que surgiu depois, é outra história, mas se era uma circunstância que já existia, né? Por exemplo, vamos pegar aí, teve esse grande sinistro aí de Maceió, né? Maceió teve o solo todo, a cidade afundando, foi uma coisa que assustadora. Não foi tão, né, dramático como acabou sendo Mariana, com perdas de vida e tal, mas um grande susto, a cidade inteira correndo risco. A questão é a seguinte, o que eu olhei? Fenômeno, subsidência. É um fenômeno conhecido pelos resseguradores no mundo inteiro? Claro. Pelos seguradores? O mercado conhece isso. Há perguntas sobre isso? Quando você tem uma mineração embaixo da terra? Não. Se não tiver, não venha dizer depois que é agravamento de risco. Você entende? São situações assim que eu acho que nos grandes riscos poderão acontecer. Então, eu acho que vai haver mais compromisso dos seguradores e dos resseguradores que ditam guidelines de subscrição, no sentido de falar, olha, ao invés de traduzir, mal traduzido aquele negócio do dia novo, você falou, e é verdade, né? Vamos caprichar um pouco mais nos nossos documentos de subscrição para informarmos mais o que nós precisamos saber para o segurado. E se ele não disser, aí ele poderá ser penalizado no momento de final sinistro. Legal. Eu vou só fazer um comentário aqui. A Elci Cavalheiro, ela pergunta se em algum momento vai ter uma explicação mais detalhada da nova lei dos seguros do Brasil. Elci, claro que vai ter, esse é o primeiro passo. A comissão, o comitê jurídico do Sincor vai promover outras explicações. No Conec nós vamos trazer esse assunto também. Passa a ser um assunto do dia a dia do Sincor, é um compromisso que eu assumo com todo mundo aqui. Mas a gente está tendo aqui uma discussão bastante ampla e agora eu quero pedir a ajuda de vocês, e já que vocês viajaram no tempo aí, nas datas e tal, os mais antigos como nós aqui, nós vamos fazer o pinga-fogo, lembra da TV Tupi? Claro. Eu vou fazer perguntas dinâmicas, porque senão o pessoal me cobra depois. Então, vamos lá. Você deu uma explicação, mas cravando. O resultado até aqui, você considera satisfatório? Claro que ele vai poder evoluir, ser modificado. Você está satisfeito com o que você viu acontecer? Estou muito satisfeito. Tá. A SUSEP, qual o trabalho da SUSEP para a regulação depois de mudado todo esse arcabouço do setor? Como é que ela fica? E já emendo uma outra questão, se aumenta o poder de acompanhamento e fiscalização dela. Em caso positivo, né, de que forma que isso vai acontecer? Tá. A SUSEP tem um papel fundamental. Eu diria que, enfim, é o Estado formando a sua própria doutrina que vai gerar normas de regulação a respeito da nova lei.
Enfim, eu acho que a SUSEP, neste momento, deve estar num processo de aculturamento sobre a lei, como todo mundo está, como as seguradoras estão, como nós próprios, né? Porque a lei não é porque ela aconteceu e a gente conhece ela desde que nasceu, que a gente sabe como ela é. Claro. Não, a gente descobre agora mesmo. Que ela vai na valer vida, as consequências. Nos testes, quando as pessoas passam a reagir, não como objeto de crítica, mas como objeto já de tratamento, né? Que é diferente, né? Então, eu não tenho dúvida de que a SUSEP agora vai ter que reajustar todas as suas normas infralegais para adequá-las à nova lei. Então, vai haver um movimento de oxigenação de todo esse sistema infralegal, né? E eu acredito que esse processo não é nada diferente do processo que está acontecendo a partir de agora nas próprias entidades de classe. Você fala, o Sincor vai discutir, né? As seguradoras vão discutir, a SUSEP está tendo discussões, essas discussões certamente vão beber na água das discussões que os corretores tiveram, das discussões que as seguradoras tiveram, de tal forma que eu acredito que nós vamos ter muito brevemente, eu até tenho tido cuidado de não escrever sobre a lei, né? Porque eu quero primeiro sentir essa lei respirando, e eu acho que a primeira grande sensação da lei respirando é o que vai acontecer nesse processo que vai acontecer agora na SUSEP de regulamentação. O agravamento do risco, você passou rapidamente, né? Ele passa a ter uma outra característica mesmo. Isso vai dar uma transparência melhor na relação corretor-segurado. A gente tem hoje o valor de novo nas apólices e muito corretor não está sabendo exatamente como isso funciona. Vai ser necessário esse conhecimento dia a dia, estudar o que você está fazendo com o segurado, porque a tua responsabilidade também aumentou, estou correto? Está correto, está correto. Ó, tem uma regra também aí na lei que diz o seguinte: se você vai falar em rateio, por exemplo, você tem que ter a fórmula. Mostra como é que acontece isso. Verdade. Aí, enfim, é difícil, não interessa se é difícil. Tem que fazer um caderninho, faz o caderninho, mas, enfim, mostra como que isso acontece. Vamos evitar o problema depois que o segurado sofreu um sinistro. São essas coisas que precisam ser... todo mundo vive o drama quando acontece o sinistro, porque os seguros foram mal feitos ou estão escritos de forma errada, ou foram... E é uma dificuldade que não adianta, o corretor de seguros não resolve. O corretor de seguro não vai reescrever a apólice. Ele vai ter que trabalhar com os elementos que existem à disposição no mercado. Ele vai buscar o que é que tem no mercado mais justo para isso. Às vezes não tem. Às vezes tem, mas está escrito de uma forma torta, né? É muito difícil. Então, precisa de um regime jurídico mínimo, protetivo, para garantir que, olha, se não tiver capricho por parte do segurador que está oferecendo esse produto no mercado, ele que vai ser responsável, né? Enfim. Eu poderia dizer que o corretor que opera muito com massificado, o pequeno risco, o PME que a gente chama, ele vai ter uma tranquilidade de um clausulado mais justo, e o corretor tido como especialista, ele vai ter que ser um pouco mais especialista também. Vai ter também. Agora, Ernesto, nós temos aqui um amigo, Rogério Vergara, da NSP, que mandou uma pergunta para a gente. Eu vou pedir para a técnica colocar essa pergunta para a gente, por favor. A legislação determina que as exclusões sejam detalhadamente explicadas ao segurado, de forma a não restar muitas dúvidas sobre riscos cobertos e riscos não cobertos. Sabe-se que muitas vezes os segurados não leem as apólices de seguros, não leem os contratos, não leem as condições, cláusulas. Como que o corretor pode... quais seriam os mecanismos que o corretor poderia criar para cumprir efetivamente esse item da lei, dando conhecimento ao segurado do significado de cada uma das exclusões contidas no contrato de seguro, estabelecendo os riscos cobertos e os não cobertos? Obrigado aí pela pergunta. É uma novidade aqui do Sincorcast, a gente recebe pergunta, mas aí eu emendo o que ele colocou, é o seguinte: o corretor, né, ele assina a proposta pelo segurado. Passa a ser recomendável que a gente volte a colher a assinatura também
do segurado nos contratos seguros para que não haja aí, você entendeu errado, não perguntou, não estava escrito e tal, se isso realmente ajudaria, daria maior segurança para o corretor, né, Solon? Eu entendo que sim. Isso é muito importante. A questão do Rogério Vergara é relevante e essa sua preocupação é também muito relevante, Boris. O corretor, nós sabemos, ele não é representante do segurado. Estou falando de representação jurídica, ele não é o representante do segurado. O representante do segurado é o seu diretor, quem os seus estatutos, ou é digamos, o pai do filho e assim por diante. O corretor, ele tem uma possibilidade de assinar uma proposta, mas quando ele faz isso, ele está exercendo um mandato. E o mandatário tem que tomar cuidado, porque o mandatário é responsável pelos atos que ele pratica como mandatário, né? Então, tem que haver, sim, um maior cuidado. E outra coisa, sempre que a declaração é algo que deva ser feito pelo segurado, porque é algo que vai gerar prejuízo para ele, ter a assinatura dele é o mínimo, para que possa a seguradora estar tranquila e o corretor também, de que aquele segurado não vai depois imputar-lhe excesso de mandato ou negligência no exercício do mandato no momento que assinou a pólice. A gente quis deixar claro na lei, mas houve, enfim, pedidos fortes no sentido de que assim não fosse, essa inexistência do mandato natural, e que sim, que o mandato precisava ser conferido. Porque a nossa preocupação era dar mais segurança, mas entenderam que isso iria burocratizar e vamos para o primeiro passo, tá? Depois a gente evolui. Isso. Né? Agora, com relação à questão do Vergara, eu acho que as seguradoras vão ter uma missão muito importante, tá? Hoje é realmente difícil o segurado ler a pólice, porque é desinteressante. Eu, como advogado de seguros, eu escrevi um dia, e tem gente até que cita isso quando vai fazer réplica a defesas que eu apresento, ou quando vai contestar iniciais que eu apresento, dizendo que eu já confessei que eu não leio a pólice faz tempo. Mas é verdade, quer dizer, ler uma pólice é algo muito difícil e às vezes pouco útil, porque você não consegue tirar da pólice as suas conclusões com muita clareza. Isso eu acho que é muito por como as apólices brasileiras acabaram sendo, né? A apólice de 100 e tantas páginas, 70 páginas, 60 páginas. Ninguém lê documentos bancários e ninguém lê documentos securitários, porque elas são chatos de ler. Agora, quando eu tenho que ler, por exemplo, um questionário para responder, aí eu vou ser mais aplicado. E se eu recebo um texto de apólice que tem um desenho diferente daquele que eu sempre vi, que era complexo, mas é algo que diz riscos excluídos, interesses excluídos, e eu posso passar os olhos, e eu acho que o corretor pode estimular o cliente a falar, olha, dá uma olhada aqui, se tiver qualquer dúvida, vamos conversar para não ter problema lá para frente, né? Eu acho que essa é a grande saída, né? O maior diálogo. Mas, de qualquer forma, eu acho que as seguradoras estarão com a missão, e eu acredito que a SUSEP deve observar essas condutas agora com maior rigor, né? E com maior poder, inclusive, sancionatório, né? Mas no sentido de que elas melhorem os seus documentos e tornem os seus documentos passíveis de leitura, né? Eu acho que aquele movimento de melhora dos questionários mencionado anteriormente, que aconteceu, vai acontecer de novo agora. Nós vamos ter de saída muita melhora. Eu tenho visto, alguns seguradores têm convidado para falar, para discutir, para mostrar o que eles estão fazendo. E eu tenho visto em alguns cantos grandes modificações. É claro que às vezes você vê mais do mesmo, né? Aquilo que já fazia no passado, fazendo de novo, mas outros estão mudando até a feição dos seus documentos.
E eles podem fazer, hoje tem liberdade para escrever, não precisa seguir o modelo da SUSEP, né? Então, eu acredito que vai haver uma melhora natural, tá? E que o corretor deve só estimular mais essa comunicação e também, à medida do possível, impulsionar os seguradores para que, olha, me entregue uma coisa mais, né, palatável, né? Tá difícil ler teu texto, tua pólice é antipática, enfim. Faz parte das mudanças e é irreversível. Nós temos que encarar aqui mudanças. Eu tenho mais uma pergunta que eu vou pedir a exibição do Luiz Otávio, artilheiro da BGR, para você. Por favor, técnica, a pergunta, e depois nós temos uma pergunta também da internet, senão o pessoal depois fica bravo comigo. Vamos lá. Olá, meu nome é Luiz Otávio Artilheiro, atual diretor-presidente da ABGR, Associação Brasileira de Gerência de Riscos. Primeiramente, é um grande prazer poder participar da live da Sincor São Paulo, e eu gostaria de falar para os nossos palestrantes, Dr. Ernesto e Dr. Adilson, para que eles comentassem como está sendo a propagação e a preparação da nova lei do seguro dentro do mercado. Como é que eles estão enxergando essa fase de maturação, né? Essa fase de preparação da lei, desde a sua publicação no final do ano passado até a lei efetivamente entrar em vigor. Gostaria também de pedir, né, que eles também dessem aos profissionais corretores de seguros, né, dicas, né, como eles entendem que esses profissionais melhor podem se preparar para atender os seus clientes com a entrada dessa nova lei. Eu desejo a todos um forte abraço e aproveito também para convidá-los para o evento da BGR 2025, a Expo ABGR 2025, que vai acontecer nos dias 12 e 13 de agosto no WTC em São Paulo, muito em breve. Vocês podem acompanhar nas próprias mídias da BGR, ok? Um forte abraço e até breve. Legal, Luiz. Obrigado aí pela pergunta. Ernesto, eu vou trocar um pouquinho, eu vou pedir a opinião do Adilson aqui. Adilson, tá. O que você tem para falar para o Luiz aí? Olha, primeiro assim, está havendo uma intensa programação se preparando para as alterações dessa lei. Hoje mesmo, eu estava vendo no noticiário, tem uma live sobre o mesmo tema, no mesmo dia, num outro canal, mas várias entidades organizaram eventos para discutir a lei, discutir os seus efeitos, a forma como ele vai intervir ou vai alterar o mercado de seguros. Como é que isso acontece? Desde questões simples, você citou um exemplo muito bom, que é o do rateio. Poxa, o rateio existe, qual que é a fórmula? Diga como funciona, como é de maneira didática. Eu lembro de outra, a depreciação. Vários seguros têm depreciação, mas ninguém sabe como essa depreciação é feita. São poucas. Eu tive um bom professor que está aqui ao meu lado. São poucas as seguradoras que indicam, mesmo que as fórmulas sejam ruins, sejam antigas, aplique a mesma fórmula chamada da Ross-Heideck para tudo. Era só para edifício, mas aplica para tudo. Ainda assim, é um esforço de tornar a apólice clara para quem adquire. Mas é um esforço ainda muito, muito pobre, muito pequeno, né? Há muitas coisas dentro das apólices que precisam ser melhoradas. E eu penso que isso passa por, gostei do termo, deixar a lei respirar, né? Saber como é que essas coisas acontecem, como é na prática. Na hora que eu vou contratar um seguro, quais são os cuidados que eu, se for um corretor, quais são os cuidados que eu tenho que passar para o meu cliente? O que eu tenho que observar? Que cuidado eu tenho que ter quando eu assino a proposta? São coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. E nós temos um bom período, né? A vacatio legis, felizmente, tem vários meses. Temos um bom período para nos adaptarmos, para conhecer isso tudo. Isso é importante. A gente tem um período. Outra coisa que eu acho importante são várias modificações, mas modificações para melhor, o que vai permitir que a gente estude com mais satisfação, mas sem dúvida nenhuma a gente tem que se preparar. Eu vou pedir também a nossa pergunta para a Brisa pela internet. Brisa, por favor, a pergunta que veio pela internet.
Sim, Boris, vou deixar 2 perguntas aqui para os convidados, de agradecer mais uma vez a audiência dos nossos telespectadores aqui e lembrando que no final do programa teremos a premiação de um tablet, então fique ligado. Bom, o nosso amigo Evaldir Barbosa, ele deixa a pergunta se haverá conflito entre a nova lei do contrato de seguros em relação à lei das associações patrimoniais, também aprovada recentemente. E aí eu aproveito para deixar a pergunta do Cássio Andrade, que ele pergunta se a assinatura da proposta e da apólice também, só da proposta não é o bastante? E aí ele enfatiza, né, que o segurado sempre vai poder alegar hipossuficiência ao ler a apólice, ele vai dizer que não é o técnico. Obrigado aí pelas 2 perguntas. Evaldir, quero te agradecer que você tirou uma pergunta minha aqui, que era uma delas. Ernesto, por favor. Essa questão das cooperativas é muito interessante. E é um problema jurídico importante, né? Quando a lei foi pensada, já em 2004, ela não falava em IB, ela não ou em órgão ressegurador oficial, ela não falava em SUSEP, ela falava em fiscalização, ela falava em gênero, não sabíamos como seria o desenho institucional, né? E ela nasce, também não falava, a ideia de segurador é acolhida como entidade também, ou seja, qualquer entidade que celebre contrato de seguro, em tese, pode ser acolhida na lei. Agora, as cooperativas, assim como as associações que existem hoje de proteção veicular, elas são negócios diferentes, essencialmente. Ou seja, uma cooperativa, ela passa a estar sujeita ao controle prudencial, mas ela não é uma seguradora, tá? Ela é uma entidade contratante de seguro, né, que não é seguradora propriamente dita. Verdade. Né? Então tem essa primeira distinção. Aí tem algumas coisas. O negócio jurídico que está por debaixo disso, né, é diferente do negócio jurídico do seguro, né? Muitas vezes o cooperado ele vai ter que contribuir para o resultado financeiro da operação da cooperativa. Então, coisa que não acontece no seguro. Lucro ou prejuízo. Lucro ou prejuízo, né? Então, ele vai ter que aportar capitais se tiver prejuízo. É diferente essa relação, ela não é a mesma relação que existe entre segurador e segurado. E aí tem algumas consequências específicas. Eu entendo que esta lei de contrato de seguro se aplica para todos os contratos, inclusive dessas cooperativas, mas que há algumas diferenças. Por exemplo, os reajustamentos de prêmio, algumas regras específicas de balizamento da relação, elas poderão levar a soluções distintas, mas não necessariamente soluções de direito positivo, ou seja, de norma escrita, norma jurídica, lei e tal. Eu acho que mais na construção da doutrina, na construção da jurisprudência, podem haver soluções um pouco diferentes daquelas soluções que se deem nos contratos de seguro típicos, né? Não que esse não seja típico, mas entre segurados e seguradoras, prêmio fixo, esse tipo de coisa. Legal. Sinal que nós estamos indo bem, nós estamos com quase 270 pessoas nos assistindo ao vivo, é muito bom para este horário, e depois isso fica no ar e vai replicando. Mas eu tenho que atender mais 3 perguntas, eu vou pedir, eu sei os compromissos de horário de vocês, mas a gente vai estourar um pouquinho aqui, até pela manifestação aí da nossa assistência. Então, Brisa, por favor, as perguntas, vamos uma de cada vez, porque aí fica mais fácil da gente fazer a resposta rápida e dividida aqui. Claro. Vou deixar a pergunta então aqui do Hildebrando Gozo, nosso diretor de Bauru. Como a nova lei tratará as cartas de negativa de sinistro, no sentido de que as companhias sejam explícitas quanto ao motivo da negativa? Ernesto. Então, esse é um... Aqui no Brasil, as decisões da seguradora a respeito da reclamação apresentada pelo segurado,
o aviso de sinistro, elas têm gerado muitas controvérsias, né? A gente teve uma preocupação que nasceu em razão de compreensão dos corretores em geral. Os corretores em geral criaram, eu não sei por que razão, mas criaram a ideia de que quando você faz um pedido de reconsideração, você suspende o prazo prescricional e até que haja a reconsideração ou não da seguradora lá no final. E em algumas situações isso gerou acidentes relacionais, né? E corretores sendo processados por segurados e tal. A lei veio resolver isso em primeiro lugar. Ela falou, olha, o primeiro pedido de reconsideração ele vai suspender sim. Tá? Então, garante, porque existe essa prática. Ele suspende o prazo prescricional. Suspende, porque muitas vezes o que acontece? Um corretor recebe um não, ele fala, esse não é um absurdo, eu não vou levar isso para o segurado. Eu vou pedir para haver uma reconsideração. Ele prepara um laudo de reconsideração e fala ao segurado, ó, me manda isso. E o segurado olha aquilo, não sabe nada do assunto, ele manda e o corretor apresenta para a seguradora. Só que alguém pode aproveitar isso para deixar correr o prazo da prescrição. Né? Então isso acabou. A lei ela acolhe essa prática, né, e fala, dá conforto para ela através de uma norma. Tá? Bom, com relação à negativa, primeiro, a lei procurou abreviar o conforto ao segurado. Muitas vezes o conforto ao segurado não é a indenização ainda. O segurado precisa pelo menos saber que ele vai receber uma indenização, que ela vai ser apurada, os prejuízos vão ser calculados, mas que ele vai receber. Ele não pode ficar sendo surpreendido com negativas que poderiam ter sido dadas no minuto seguinte ao ingresso do aviso de sinistro na seguradora, 6 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos depois, olha, não tem cobertura para esse tipo de um raio. Ele mostrou, sofri um raio aqui, não tinha cobertura para raio. Só que vai falar só lá no final da história. Estou dando um exemplo grosseiro, mas muitas situações acontecem assim. Agora não, a lei falou, olha, você tem um prazo, seguradora, primeiro para negar. Tá? E a sua negativa tem que ser motivada. Tá? Essa, por exemplo, eu acho que é uma das questões que a SUSEP vai prestar atenção, não é possível que não vai, eu tenho certeza que vai, para deixar bem claro que não é para fazer igual se fazia antes. Né? Justificativo da seguradora. Segundo a cláusula 3.2.1.4, né, o sinistro está excluído. Isso não é uma justificativa. Né? Ela vai ter que, enfim, explicar para o segurado. É um diálogo. Ó, você não está coberto porque isso daqui tal, tem a cláusula tal, e o que aconteceu foi isso, e tal. Enfim, tem que justificar primeiro. Depois ela não pode mudar lá na frente, quando ela for se defender numa ação judicial, o motivo. Dizer, não, eu tenho mais 6 outros motivos para negar. Tá? Então perfeito. A lei ajuda ela a falar tudo que tem que falar logo no começo. Senão depois ela não vai poder usar. E a lei faz muito isso. Por isso que eu acho que a lei ela gera uma perspectiva de que a gente chegue em algumas utopias. Porque ela dá consequência lá na frente. E então, os segurados eles vão ter essa tranquilidade de terem justificativas e, é claro, se aparecer um fato novo que a seguradora desconhecia e que mude a conclusão, então ela pode, com base nesse fato novo, falar, olha, eu descobri depois isso, e aquela não negativa de cobertura agora passa a ser uma negativa de cobertura. Isso ela pode fazer desde que um fato novo justifique, tá? Não é? Antes da gente ir para as 2 outras perguntas, e naquele estilo pinga-fogo, os resseguradores também tiveram um conforto maior, porque havia um receio de que se fossem embora do Brasil, não quisesse operar. Atinge o ressegurador também essa nova lei? Olha, a nova lei sim atinge o ressegurador, mas atinge o ressegurador de uma forma muito indireta. Nada diferente daquilo que ele já tenha se acostumado por quase um século com o Brasil. Porque durante quase um século, as coisas eram resolvidas aqui, o IRB era o representante legal das retrocessionárias
força de lei, estava na lei. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Faz apenas uma estrutura de proteção para patologias. Tá? Por exemplo, quando você vê os contratos entre resseguradores e seguradoras, todos que eu vi até hoje na minha vida, eu já vi muitos, tem como foro a jurisdição brasileira. O foro brasileiro, Rio de Janeiro em geral. Tá? Entretanto, em alguns momentos, aparecem apólices de seguros com cláusulas, compromissos arbitrais, que inclusive estão redigidos mencionando partes de contrato de resseguro. Pega lá um modelo lá e bota aqui, tá lá, reinsurer. Fala, não tem reinsurer nesse contrato de seguro, né? É porque existe. Recentemente, eu vi um caso em que a negativa foi assinada pelo ressegurador. Bom, nessas situações, é natural que esse ressegurador vai ter que responder aqui, que este resseguro ele está diretamente imbricado com o contrato de seguro e, portanto, ele merece um tratamento diferenciado. Legal. Como cláusulas de pagamento simultâneo. A seguradora só vai pagar o segurado se o seu ressegurador lhe recuperar previamente. Certo? Ora, não faz sentido você poder dar um tratamento pejorativo para o segurado em razão desse tipo de prática. Porque, na realidade, a execução do contrato de seguro, o recebimento de indenização em caso de sinistro coberto, depende da prática de ato de terceiro, da disposição financeira do ressegurador. Então, eu acho que muita gente que olhou as regras, primeiro, esqueceu todo o passado, em que era assim, que não deu problema nenhum, né? Ao mesmo tempo que hipertrofiou as consequências disso. Sempre que nós tivemos a oportunidade de sentar e dialogar com um ressegurador, esse tipo de resistência desapareceu. Eu diria para vocês que na última corrida que teve no Congresso Nacional, especialmente no Senado Federal, até o surgimento do substitutivo, que acabou sendo o texto que temos hoje na lei, resseguradores foram muito importantes, tá? Os senadores ouviram depoimentos do IBE, os seguradores ouviram depoimentos da MAFRE, e fala, mas isso daí não causa um cataclismo? Estão dizendo que vai causar um cataclismo. Não causa. Não. As assessorias dos senadores receberam tanto os assistentes dos resseguradores quanto os que promoviam a lei, nós, inclusive, do IBDS, e fizeram questionários sempre mostrando que existia uma perspectiva alarmista. E a gente conseguia desarmar, falando, olha, as pessoas estão lendo de uma forma, enfim, cataclismática a norma, porque não é isso, né? Enfim, eu acredito que há modificações, mas elas são modificações para resolver o problema dos segurados se houver disfunções, como são essas cláusulas de pagamento simultâneo, como são outras posturas, como eu disse há 3, 4 semanas atrás, uma negativa de cobertura é assinada pelo ressegurador. Legal. Você citou antes a importância do Lucas Virgílio, eu quero aqui também reafirmar essa importância, agradecer ao Lucas, que foi um guerreiro nessa história, né? Pegou um rescaldo aí na reta e realmente nos ajudou bastante. É interessante, você mencionou o Lucas e eu queria mencionar o Armando também. Também. O Armando... Mas é que o Armando é muito ciumento. Se eu mencionar o Lucas e não mencionar o Armando, dá problema. Então, dá, por favor. Então, não, vai, eu menciono um, você o outro, nós empatamos aqui o jogo. Foi interessante, porque o Armando brigou muito, mas muito. A gente, eu acho que virou inimigo figadal num certo período aí, por causa desse projeto de lei. Mas o que ele queria? Ele queria escoimar tudo que passar perto de corretor tem que sair da lei. Enfim, é um defensor da
Tá eleito para isso. Da classe, enfim, nesse sentido, de nada pode mencioná-la, né? Bom, mas ao mesmo tempo, houve sabedoria nisso. Tá? E houve sabedoria e houve lealdade. Tá? Sabedoria no sentido de que algumas regras que foram tiradas, e uma regra é aquela função que faz um corretor. Essa regra foi uma briga para tirar, mas uma briga. Você não imagina, Boris, quanto bate-boca, quanto palavrão aconteceu por causa dessa regra. E quando sai a reforma da lei do corretor, o artigo 1º é essa regra. Ipsis literis. Saiu da lei de contrato de seguro, mas foi para a lei do corretor. Então, eu diria que isso significa que houve uma certa legitimidade, porque eu não estava brigando, eu estava brigando mais por deixar o ambiente do corretor num diploma só. Isso... Mas não a regra em si. A regra eu briguei com ela para tirar ela de lá. Depois eu tirei e gostei, eu devolvo ela para o sistema positivo. Isso foi bacana, né? E depois também, sempre que houve um acordo, ele foi cumprido, né? Eu diria que o 2016 foi cumprido pela FENACOR e depois agora, novamente, foi cumprido. A FENACOR voltou a pedir 2 modificações, né? E obteve essas 2 modificações. Verdade. Né? Eu acho uma pena, mas enfim, negociação é negociação. Tá nós, né? nós aqui os a gente também ganhou alguma coisa de troco, né? E eram negociações assim para tirar regras atinentes à participação do corretor nessa história. Eu até acho que o sistema jurídico preserva essas emanações que a gente queria deixar clara na lei de contrato de seguro, mas em outros diplomas. Né? Legal, tá bom. Mas foi muito positivo. Tá, Brisa, vamos para as perguntas restantes, que a gente tem que caminhar para o final, mas antes também lembra o pessoal que dá tempo de se inscrever para o sorteio aqui com a gente também. Então é com você essas 2 missões, as perguntas e o sorteio. Sim, reforçando então aqui o pedido do Boris, se você ainda não acessou o aplicativo Syncor Digital e lá entrou na carteira digital de associado e gerou o número da sorte, você não vai concorrer a um tablet durante esta live aqui do Syncorcast. Então corre lá que ainda dá tempo de gerar o número da sorte e concorrer, tá? Eu quero só voltar um pouco aqui na pergunta do Cássio Andrade, que faltou a pergunta dele, que ele quer saber se a assinatura de proposta e da apólice também são necessárias, se só a proposta não é o bastante. Não, a assinatura da apólice não é necessária. É claro que, como medida de proteção, sempre que um corretor puder ter a concordância expressa do seu cliente, isso só vai fazer bem, né? Só vai proteger mais o corretor, porque é uma prova de que houve a aquiescência do segurado exatamente com aquele conteúdo. Porque existem conflitos que surgem dessa divergência. Falar, não, eu não sabia que era isso, eu tinha pedido uma outra coisa e assim por diante. Mas não assinar a apólice não é necessário. Tá? O contrato de seguro é um contrato consensual, esta lei veio reforçar isso, tanto que ela volta àquilo que foi praxe durante 60 anos no Brasil e que funcionou. Eu não conheci, por causa disso, nenhum conflito. Eu conheci soluções, mas durante muitos anos o contrato de seguro era formado com ausência de recusa. Não precisa nem haver aceitação expressa. Né? A seguradora recebe a proposta, se ela não recusa expressamente, ela está vinculada àquele contrato de seguro decorrido de um determinado prazo, que esta lei estabeleceu ser de 15 dias. Então, na realidade, a apólice não precisa ser assinada. Aliás, se uma apólice, porventura, não for emitida, isto não significa que não exista contrato de seguro. Muita gente confunde um instrumento contratual com o contrato. O contrato é a relação obrigacional que existe entre uma pessoa e outra, entre uma seguradora e um segurado, que vai existir desde o momento em que houve ajuste de vontade. Segundo a lei, o ajuste de vontade é quando, recebida a proposta, a seguradora passar no determinado prazo fixado na lei, ela não recusa. E se ela não recusou, está formado o contrato, independentemente de apólice. Então, a apólice não precisa nem existir, quanto mais ser assinada. Legal. Brisa, temos mais uma, não é isso? Ou mais 2, eu não sei.
Temos. O Paulo Sérgio Souza, ele pergunta se a nova lei não vai provocar um aumento nos prêmios. Aí ele justifica aqui que ele teme que as seguradoras repassem mais esse risco para o valor do prêmio, prejudicando e muito o segurado e, consequentemente, o mercado. Bom, eu acho que aí é uma questão... Muita gente disse o seguinte, como mencionou Boris, o resseguro vai embora, os preços vão explodir. O único estudo que eu conheço foi um estudo da FIPECAF, ligado à FEA, a Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, né? Com um grupo constituído por atuários, economistas, contadores, etc., dizendo que não, que a experiência internacional mostra, e tudo indica, que o que vai acontecer é um aumento do mercado. Por quê? Nas experiências nacionais estrangeiras, ou seja, nacionais alemã, nacional espanhola, nacional portuguesa, nacional Reino Unido, a chegada de uma lei de contrato de seguro animou mais o mercado e fez o mercado crescer, não o contrário. Mesma coisa do Peru, no Chile, enfim, que tem leis de contrato de seguro novas também. Enfim, a expectativa é que o mercado aumente, que ele vá para cima. É claro que alguém pode querer usar o fato de ter uma lei, que é uma lei que deixa a relação mais transparente, para dizer, então vai me custar mais caro agora, né? Mas isso não é verdade. Nós sabemos, nós temos um sistema prudencial muito bom, o Brasil tem um sistema prudencial excelente, quer dizer, não temos medo das seguradoras ficarem ruins das pernas, não é? Elas estão financeiramente muito bem. Eu acho que apenas um pouco de cuidado que a SUSEP deva ter para não deixar que práticas abusivas de precificação sejam adotadas tendo como mote uma lei. Mas é uma desculpa. Não é que a lei vai onerar, não. Acho que a lei vai desonerar. Tá? Pelo menos o custo judicial dessas seguradoras vai ser bem menor agora, eu acredito. Agora, usando, Adilson, a tua experiência, a gente tem percebido, e eu não sei se tem relação com a lei ou não quero aqui fazer juízo de valor, da pandemia para cá, primeiro, a gente constatou uma sonegação de importância segurada e uma sonegação de prêmio, vamos renovar, etc. e tal. De um tempo para cá, as seguradoras estão realmente mais exigentes nos protecionais, nas melhorias de risco, mas está havendo uma correção. Não estou dizendo que é um aumento em função da lei, os prêmios, principalmente do property, do RE, do nomeado, têm subido e as exigências têm se agravado, têm sendo mais exigidas. Esse movimento está existindo, não está? Pelo menos nos grandes riscos. Sim. Isso acontece mesmo. Aí por várias razões. Aponta-se para um mercado mais duro, mais hard no plano internacional, com menos opções de seguradoras, com uma certa concentração entre as próprias seguradoras. Vimos várias fusões acontecendo ao longo do tempo. Vimos várias seguradoras saindo do mercado de grandes riscos. Seguradoras que nem imaginávamos que fossem saíram desse tipo de mercado. E, é claro, isso afeta a demanda, afeta o custo especificamente dos seguros. Não acredito que seja algum temor da nova lei que venha por aí. Não é. Pelo contrário, aliás, eu tenho visto o mercado dividido, como eu te disse. Enquanto alguns estão se lamentando, imaginando que isso vai ser terrível, outros estão se preparando, refazendo os produtos. Aliás, às vezes nem é refazimento do produto, mas é refazer a cultura. Você mencionou algo que é, por exemplo, a recusa de um sinistro. A recusa do sinistro devia ser uma das coisas mais importantes dentro de uma seguradora. Ou seja, antes de recusar um sinistro, pessoas experientes deveriam analisar o caso, ver se era isso mesmo, se não tinha outra alternativa. E se não tem como recusar, recuse, mas com toda a justificativa. Como já foi assim. Né? Já foi assim há algum tempo atrás. E também a retomada muito grande aí dos consseguros, né? Das companhias estão sendo precavidas aí. E aquilo que a gente fazia até para atender banco, até para atender tal, hoje tem um olhar técnico nisso. Eu quero 20, eu quero 25, eu não quero expor tanto. Mas vamos lá. Nós vamos para a nossa última pergunta, Brisa, depois você me devolve para eu fazer o nosso esperado sorteio, por favor.
Claro, Boris. Olha, a Ana Frida Prado, ela quer saber qual que é o prazo das seguradoras para elas se adaptarem à nova lei. Ernesto. Muito bem, as seguradoras, a gente teve esse cuidado desde o início do projeto, lá em 2004, nós tínhamos consciência de que uma nova lei que realmente modifique as regras de funcionamento dos contratos de seguro, né? Eu insisto sempre em dizer regras de funcionamento de contrato de seguro, porque isso daqui não é uma lei, não é um marco legal propriamente dito, não é uma lei geral de seguros, como muitos disseram, é uma lei especial de contrato de seguro. Ela é pequenininha, é uma formiguinha nesse cenário total, não é ela quem diz quem é seguradora, quem não é tal. Mas o prazo que foi dado foi um prazo de 1 ano, que é uma vacácio bastante grande, né? Então, as seguradoras, só no final deste ano é que vão estar obrigadas a estarem adaptadas e certamente agora a SUSEP vai ter outros critérios, no sentido de talvez garantir que as seguradoras estejam, no momento de início de vigência da nova lei, já preparadas e já prontas, né, para o novo ambiente legal, né? Mas é 1 ano vacácio até o final deste ano. Legal. Gente, eu estou sendo bombardeado aqui pelo ponto, né, de que nós estamos aí com a audiência estourada e com muitas perguntas, não vamos conseguir fazê-las todas, mas eu vou fazer o compromisso em nome do Adilson de coordenar essas respostas para todos vocês, nós vamos responder, refazer aqui o compromisso de trazer muita informação sobre esse tema que é fundamental para o nosso futuro, para o nosso dia a dia. Então eu quero aqui primeiro agradecer de novo, Adilson, pelo teu esforço, da doutora Vivian, da comissão jurídica, de conseguir fazer essa live, que eu acho que até pelo tempo estourado, pela primeira vez estouramos tanto aqui, mas o interesse realmente está muito grande, mas eu queria as tuas considerações finais e o meu agradecimento a você. Bom, eu só posso agradecer até pela oportunidade de estar aqui e de iniciar um trabalho que é esse de esclarecimento aos corretores, ou seja, de verificar como a nova lei impacta no dia a dia dos corretores de seguros, partes boas, partes ruins, os cuidados que ele deve ter, lembrando que toda a responsabilidade do corretor, de certa forma, está prevista no marco legal de corretagem de seguros. Na lei do corretor de seguros, lá está prevista uma série de responsabilidades do corretor que não são afetadas por essa lei de contrato de seguros. Ela traz preocupações, algumas atenções que temos que reforçar para o corretor e, ao mesmo tempo, exigências que ele deve fazer. Exigências simples, que vai desde um questionário de risco até a fórmula de rateio, a cláusula de depreciação, ao que é um risco superior nos seguros residenciais ou empresariais. E são itens que merecem a preocupação do corretor. Sobre isso nós vamos estar tratando. Já fica aqui de público e gravado que eu estou fazendo essa encomenda com você para a gente tratar esse assunto inicialmente da mesma forma que estamos tratando aqui, tá bom? Perfeito. Ernesto, sei da tua agenda, muito obrigado por estar aqui com a gente. Fundamental a tua contribuição, muito objetiva, muito clara e que sem dúvida nenhuma contribui muito para a evolução da profissão do corretor de seguros e me ajuda aqui como presidente, com a minha executiva, a fazer essa missão de informar. Obrigado, um prazer ter você aqui. Quem agradeço eu, estou à inteira disposição do Sincor e tua, né? Enfim, é uma parceria indispensável para a gente poder ter esse diálogo com a sociedade, porque os corretores, como eu disse, eu acho que vão ser os principais elementos de propagação de contaminação da nova cultura, né? E como eu digo sempre, estamos no mesmo mar, né? Quando está agitado, está todo mundo dentro do mesmo agito. Obrigado mesmo pela tua presença. Vou pedir para os amigos para a gente dar um tchauzinho como agradecimento à audiência que a gente teve hoje espetacular. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima, hein? Obrigado mesmo.